Sejam bem-vindos a mais uma aula Estrutura do Átomo, Partículas Subatômicas. Um conteúdo bem importante, bem interessante, básico, diga-se de passagem, mas muito cobrado em provas e a gente vai aprender agora. Dá uma olhadinha. Para estudarmos partículas subatômicas, precisamos inicialmente entender como é a estrutura atômica. Nós sabemos, ou a maioria das pessoas sabem, e se você não sabe, você vai aprender agora, o átomo tem duas regiões principais: o núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons, essas bolinhas girando ao redor do núcleo. O que nós precisamos saber disso? Que nessas duas regiões, o núcleo é composto por prótons, que são partículas positivas, carregadas positivamente, e nós temos os nêutrons, que não têm carga. Presta bem atenção, prótons positivos, PP, prótons positivos, e o nêutrons nulo, ok? E na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são partículas carregadas negativamente, ok? Um comparativo para a gente entender aqui sobre carga e massa, principalmente, dessas duas partículas principais aqui, ou melhor, dessas três partículas principais, nós temos aqui, ó, o próton, como a gente viu, é positivo, o nêutron não tem carga, é neutro, e o elétron negativo, ok? Não esquece disso. E a massa? Prótons e nêutrons têm mais ou menos aproximadamente a massa de uma unidade de massa atômica. U. Professor, não entendi, massa não é em grama? Sim, unidade de massa atômica é a unidade de medida que nós utilizamos para calcularmos a massa de um próton ou um nêutron. Não é bem o cálculo, mas para a gente se referir à massa de um próton e um nêutron. Uma unidade de massa atômica. Especifica um pouquinho melhor, tá? E o elétron, ele é 1.840 avos a massa de um próton ou de um elétron. Professor, explica um pouquinho melhor? Sim. É como se o próton e o nêutron tivessem mais ou menos a mesma massa e estes dois fossem 1.800 vezes ou 1.840 vezes mais pesados do que um elétron. O elétron, ele é muito levezinho, ele é pequenininho e leve. Traduzindo, a massa do átomo praticamente é composta por prótons e nêutrons, porque os elétrons são muito leves. É isso que a gente precisa saber, ok? Vamos lá. Então, nós sabemos que a massa do próton e do nêutron é praticamente igual. Só que se um dia alguém te perguntar qual que pesa um pouquinho a mais, mas bem pouquinho a mais, você vai dizer que o nêutron, ele é um pouquinho mais pesado que o próton, ok? Mas a título de provas, nós vamos adotar que eles têm massas praticamente iguais, ok? Representação. Bom, na representação, nós temos aqui que próton, P, nêutron, N, elétron, E, ok? Vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo, quando a gente estudar e começar a escrever essas letrinhas, você já vai saber a que ele se refere, ok? Próximo. Número atômico. Aqui a gente começa, pessoal, a deixar bem interessante a nossa aula, tá? Mais interessante que o normal. Você já deve ter olhado a tabela periódica, por óbvio, várias vezes e se depara com os elementos químicos ali, certo? E ele sempre tem ali, pessoal, olha só, um númerozinho grande e um númerozinho pequeno. Por que eu tô falando número grande e número pequeno? Porque é o seguinte, ó, nem sempre o número pequeno vai estar em cima e o número grande embaixo, ou o número grande em cima e o número pequeno embaixo. Professor, eu não sei nem do que você está falando. Calma, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Quero dar um exemplo aqui, ó. Imaginem, pessoal, o átomo de sódio. Bem conhecido por nós, né? Ele tem um número geralmente em cima, pessoal, 23, e um número embaixo, 11. Perceba que o número embaixo é pequeno e o número em cima é o grande. Mas podia estar invertido. Não tem regra para isso. Podia estar o número 11 aqui em cima e o número 23 aqui embaixo, ok? Podia ser assim. Professor, mas eu não sei nem o que é um, nem o que é outro. Não tem problema, é o que a gente vai aprender agora. Olha só, número atômico, que a gente representa pela letra Z, número atômico é o número de prótons que o átomo tem, que geralmente está na parte de baixo. Mas o que você vai gravar, pessoal? É o menor dos dois números, é o menor número, ok? Sempre vai ter um grande e um pequeno. O menor deles indica o número de prótons, que é chamado número atômico, o número de prótons que o átomo tem, ok? Eu sei que você entendeu, tá? Na tabela periódica, você vai ver que tá em ordem crescente o número de prótons aqui. Hidrogênio tem 1, depois vem o hélio que tem 2, depois vem o lítio que tem 3, depois vem o berílio que tem 4 e assim por diante, ok? Na tabela periódica tá desse jeito. Vamos passar pra gente ver. O que é número de massa? O número de massa agora é o maior dos números.
Então você vai ver que o número de massa, quando você pega na tabela periódica o símbolo, a simbologia, o símbolo dele, o maior deles vai se chamar número de massa. E o que é o número de massa? É a soma dos prótons e dos nêutrons. A soma dos prótons e dos nêutrons. Professor, aqui só está dizendo qual é o número de prótons, né? Sim, só o número de prótons. E aqui embaixo, que é o número de massa, ou em cima, tanto faz, é o número maior. O número de massa aqui, pessoal, onde eu estou riscando, ele diz qual é a soma dos prótons e nêutrons. Então nós temos uma regrinha que é mais ou menos assim. Dá uma olhada, ó. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então o número de massa aqui, 32, é igual à soma dos prótons, ó, dos prótons mais os nêutrons. Bom, 32, que é o número de massa, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Significa que prótons e nêutrons, olha só, neste caso em específico, eles têm a mesma quantidade, porque 16 mais 16 é o valor para dar 32, certo? Então, matematicamente, pessoal, esse número de cima aqui, esse número maior, que é o número de massa, ó, número de massa representado pela letra A, é a soma dos prótons mais os nêutrons que não estão indicados. Neste caso, 16 com 16 dá o 32, ok? Vamos fazer um exemplo? O mesmo exemplo do sódio, o sódio de antes, Na. Ele tinha assim o 23 e o 11, né? Você sabe que o menor dos números é o número de prótons. Ó, simbolizado pela letra Z, é o número de prótons. Beleza, professor. O que é o número de massa, professor? O número de massa, simbolizado pela letra A, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Ó, tá aqui, ó. A fórmula tá aqui do ladinho, ok? Então, 23 é igual à soma dos prótons. Quantos prótons nós temos aqui? Ah, nós temos 11, certo? Nós temos 11. 11 mais N. Qual é o número de nêutrons necessários para que, somado a 11, dê 23? Olha que interessante. Então, esse número aqui, pessoal, ó, claro, só pode ser o 12. Vamos colocar aqui 12 para ver? 12, porque 12 com mais 11 dá o 23. Então, quando o vestibular vem e me passa, o professor estava copiando, não tem problema, volta o vídeo e copia. Outro exemplo. Ah, vamos pegar aqui o ferro. O ferro tem número atômico 26 e número de massa 56. Aí o cara vem e pergunta para você, quantos nêutrons tem o ferro? Aí você fala, ixi, ferrou, porque isso aqui é o número de prótons e isso é o número de massa. Esse é o número de massa, esse é o número de prótons. Mas eu sei que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa é 56, que é igual ao número de prótons, que é 26, mais o número de nêutrons. Quantos nêutrons tem que ser aqui para somado com 26 dar 56? Por óbvio, nêutrons iguais a 30. E o ferro, então, tem 30 nêutrons. Se eu quiser colocar, eu coloco aqui, ó, 30 nêutrons. Ok? Eu sei que você entendeu. Vamos para a próxima. O número de elétrons no átomo neutro é muito bacana de você ver. Pessoal, número de elétrons, por óbvio, número de elétrons é o número de elétrons que o átomo tem. E quando eu falo átomos neutros, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Átomo neutro. Todo átomo é neutro. Se a palavra é átomo, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Eu quero que você grave isso. Sempre assim. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Você tem que gravar isso aqui. Isso aonde, professor? Nos átomos. Se eu falei a palavra átomo, átomo é neutro. Então é um pleonasmo falar átomos neutros, porque átomo é neutro, porque átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Número atômico e número de elétrons iguais. Gravado isso, exemplo. O ferro que tem número atômico 26, então ele tem 26 elétrons também. Ah, professor, dá outro exemplo, professor? Dá outro exemplo? Sim, vamos pegar aqui o átomo de cobre. O cobre tem 29 prótons, número atômico 29. Quantos elétrons ele tem? 29. Beleza, por quê? Porque é um átomo, veja, não tem carga aqui, pessoal, ó. Ó, não tem carga. Olha aqui no ferro, ó, tá vendo alguma carga aqui? Não tá tendo carga nenhuma. Diferentemente, quando a gente agora fala sobre íons. Íons não são átomos. Íons eram os átomos que acabaram perdendo ou ganhando elétrons. Professor, como assim? Olha só, galera.
Num íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Ó, grava isso. No íon, que não é átomo, íon é diferente de átomo. Se fossem átomos, prótons e elétrons teriam a mesma quantidade. Vamos lá. Aqui não, aqui eles não têm a mesma quantidade. Então como que funciona, professor? Nos íons, dá uma olhadinha aqui. Houve ganho ou perda de elétrons. Normalmente, pessoal, o átomo de sódio ele tem 11 prótons e, óbvio, 11 elétrons, né? Não é assim? É o átomo. Só que acontece que o átomo de sódio, hora ou outra, ele reage e perde um elétron. O átomo de sódio perde um elétron. Quanto que ele tinha mesmo? Ele tinha 11. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons, concordam? 11 prótons e 10 elétrons. Deixa eu escrever de novo aqui. 10 elétrons. Se ele ficar com 11 prótons e 10 elétrons, então significa que ele tem 11 partículas positivas e 10 partículas negativas. Se você fizer a conta aqui, vai dar um positivo. Então, olha só. Quando eu escrever o sódio dessa forma aqui, ó, presta bem atenção. Sódio positivo 1. Sódio positivo 1. Significa que ele tem um próton a mais. Ele tem um próton a mais. Ele não tem 11 prótons? Sim, professor, tem 11 prótons. E você viu que ele tem um próton a mais, porque você está enxergando carga elétrica aqui. Carga elétrica, tá tendo carga elétrica sobrando. Tá sobrando positivo ou tá sobrando negativo? Tá sobrando positivo. Positivo é próton. Então eu sei que tá sobrando próton a mais. Se ele tem 11 prótons, significa que ele tem 10 elétrons. Um próton a mais do que elétron. Professor, faz outro exemplo? Sim. Deixa eu apagar isso aqui. Ah, professor, eu tava copiando. Outro exemplo. Átomo de oxigênio. O oxigênio tem 8 prótons e normalmente tem 8 elétrons, não é assim? Se é o átomo, tem 8 prótons, ó, átomo, tem 8 prótons e 8 elétrons, é igual. Só que agora eu não quero mais o átomo, agora eu quero o íon. Íon, oxigênio. Fala pra mim, se eu escrever o oxigênio dessa forma aqui pra você, ó, oxigênio negativo 2. Oxigênio negativo 2. Negativo 2, ele tá com carga sobrando. Tá com carga sobrando carga negativa ou carga positiva? Ó, tá sobrando duas cargas negativas ali, ó. Negativo 2 significa que ele tem 2 elétrons a mais. Tá sobrando elétrons, veja. Mas não é menos, não é menos. É negativo 2. Carga negativa 2 significa que o oxigênio, ele tem 8 prótons. Isso não muda, é o número de prótons dele, tá? Se aqui tá dizendo que tá sobra duas cargas negativas, tá sobrando duas cargas negativas, então tá sobrando 2 elétrons. Tá sobrando 2 elétrons. Então esse oxigênio tem 8 prótons, que tem cargas positivas, e tá sobrando 2, então tem 10 elétrons, que tem cargas negativas. Porque se tá sobrando, tem que dar negativo 2 a sobra aqui. Então quando o íon é um íon negativo, veja, quando o íon é um íon negativo, significa que tem elétrons a mais. Tem elétrons a mais. Ele ganhou 2 elétrons. Continuando nos íons, então, pessoal, quem são os cátions? São os íons que perderam elétrons. Cátions são os íons positivos, aqueles em que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Olha o exemplo que está ali. O ferro. O ferro tem 3 cargas positivas a mais, né? Tá mostrando que tá sobrando carga positiva, então tem 3 cargas positivas a mais. Se eles têm 26 prótons, quantos elétrons ele tem? Bom, aqui tá dizendo que tem 3 prótons a mais. Bom, se tem 26 prótons, então elétrons tem que ser 23. Fácil assim. Ânion é o íon que é negativo, ó, negativo. Tem mais elétrons do que prótons. Vamos ver um exemplo aqui. Olha o enxofre. Tá dizendo que tem 2 cargas negativas a mais aqui. Aí como é que a mais tem menos? 2 cargas negativas estão sobrando aqui. Se tem 16 prótons, e tá sobrando 2 cargas negativas, só pode que tem 18 elétrons ali. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer aqui um EB-teste. Explica bem teste. EB-teste. Fundação Getúlio Vargas.
um certo íon negativo X negativo 3. X negativo 3. Significa, pessoal, tem 3 elétrons a mais, vou até escrever, do que próton, certo? Tem 3 elétrons a mais do que prótons, beleza. Tem carga negativa 3, sendo o seu número total de elétrons 36. Bom, tem 36 elétrons. E você já sabe que tem 3 elétrons a mais do que prótons, então tem 33 prótons, não é óbvio? Não é óbvio? Tá fácil isso aqui, não tá? Ó, beleza? E o número de massa é 75. Opa, número de massa 75. Número de prótons nós já descobrimos, então. Vou colocar aqui 33, né? Se fosse melhorar, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Vou colocar ele quadradinho, como se fosse no nosso... Número de prótons nós descobrimos, que é 33. Número de massa é 75, certo? Tudo isso ele disse. Podemos dizer que o número atômico tá aqui, 33. E o número de nêutrons? Vamos descobrir. O número de nêutrons a gente vai descobrir. Mas o número atômico tá fácil, ó. O número atômico é 33. Só sobra a letra C, D e E. O número de massa, que é o número maior, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Qual é o número maior? O número de massa, 75. É igual à soma dos prótons, que é 33, mais os nêutrons, mais 42. Certo? Então, nêutrons igual a 42. Letra C é o nosso gabarito. Espero que tenham entendido todos os exemplos e nos vemos na próxima aula.